E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos aciona um modo emergência e lança uma operação de mercado para cobrir a provável saída de Guilherme, com 3 alvos sob análise criteriosa e um relógio correndo contra o tempo. O bastidor borbulha, reuniões discretas, telefonemas atravessando o fuso horário e um tabuleiro onde cada movimento pode redefinir o ataque alvinegro já no início da próxima janela. A atmosfera é de decisão imediata, sem margem para hesitação. Vitinho surge como peça central de um quebra-cabeça complexo. Com um vínculo até metade do próximo ano, ele deseja encerrar o ciclo no Internacional, mas a liberação exige compensação. O fator que embaralha a mesa é a proposta vinda da China, que parecia avançar até o Santos intervir e criar um novo eixo de negociação. Representantes estrangeiros instalaram base em Porto Alegre, enquanto o clube da Vila Belmiro trabalha para virar o jogo, equilibrando custo, prazo e um plano esportivo que coloque o atleta no centro de uma reconstrução ofensiva. A origem de Vitinho nesta passagem pelo Brasil expõe um ponto sensível do mercado global: a cláusula excepcional da FIFA, que autoriza saídas temporárias de atletas vinculados a clubes ucranianos e russos. No papel, isso viabilizou o empréstimo; na prática, adiciona camadas jurídicas e prazos apertados para qualquer novo compromisso. Cada assinatura precisa respeitar uma malha regulatória rígida, e o Santos sabe que um passo fora da linha pode comprometer toda a estratégia. Anthony Alves, formado no Corinthians e atualmente no Portland Timbers, aparece como um perfil que mistura potência física com leitura de espaço. O contrato na Liga Norte-Americana tem validade até o fim do próximo ano, o que pode assegurar posição de força ao clube atual nas tratativas. A comissão técnica enxerga nele um atacante com adaptação rápida ao jogo de transição, algo que dialoga com partidas de alta intensidade e cenários de pressão, especialmente longe de casa. Marino Inestrosa, colombiano em ascensão após temporada sólida no Atlético Nacional, é a carta que intriga pela versatilidade e pelo repertório técnico. Quem acompanha seu desenvolvimento destaca arrancada curta, passe vertical e inteligência no último terço, virtudes raras combinadas no mesmo atleta. O histórico de base no futebol brasileiro indica capacidade de adaptação cultural, um diferencial que pode reduzir o tempo de ambientação e antecipar impacto em jogos decisivos. Enquanto observa alvos externos, o Santos também consolida o próprio alicerce. Os zagueiros Eivaldo e o meio-atacante Barreal ativaram gatilhos contratuais e serão adquiridos em definitivo, ampliando estabilidade no setor defensivo e diversidade criativa no meio e no ataque. Essa dupla funciona como amortecedor imediato para a perda de um titular, reduzindo riscos de queda de desempenho e mantendo a espinha dorsal competitiva. Nos bastidores, uma prioridade se impõe: a continuidade de Neymar. O clube trabalha com otimismo para estender o vínculo por pelo menos mais 6 meses, sustentando um plano esportivo que se apoia em sua liderança técnica e simbólica. A renovação não é só uma assinatura, é uma âncora narrativa e um vetor de atração para novos talentos que desejam atuar ao lado do jogador mais influente do país. A disputa por Vitinho com o Liaoning Tcheren FC abre uma guerra silenciosa de argumentos e estrutura. De um lado, a oferta financeira robusta e um projeto de expansão asiática; do outro, a promessa de protagonismo imediato, calendário desafiador e visibilidade constante no futebol brasileiro. O Santos aposta em papel central, sequência de jogos e um ambiente de alta competição como diferenciais que impactam diretamente o desenvolvimento do atleta. O desenho tático também é parte do convencimento. Com a eventual saída de um ponta decisivo, o clube projeta um ataque de mobilidade, com extremos que alternam largura e infiltração, e um meia agressivo atacando o espaço entre zagueiro e lateral. Antony oferece intensidade e pressão pós-perda, Inestrosa agrega leitura de entrelinhas e combinação em tabelas curtas, Vitinho entrega mudança de ritmo e controle orientado de posse para romper linhas. A escolha define o estilo e a identidade de jogos-chave. Aspectos financeiros e tempo de execução são cruciais. O Internacional pede compensação para liberar Vitinho de imediato. A MLS costuma trabalhar com métricas rígidas de valuation e mecanismos específicos. O Atlético Nacional pretende maximizar valorização de uma joia em fase ascendente.
O Santos ajusta propostas, explora cláusulas, prepara bônus de performance e constrói um pacote competitivo sem comprometer sustentabilidade. A condução jurídica exige precisão. A cláusula excepcional da FIFA cria rotas, mas também impõe limites regimentais e janelas específicas. Qualquer assinatura precisa respeitar prazos e autorizações federativas, sobretudo quando a transferência internacional e histórico de vinculação com clubes de ligas impactadas por conflito. O departamento legal trabalha lado a lado com a diretoria para blindar o processo. O cenário competitivo interno muda com reforços confirmados para o próximo ano. Zé Ivaldo garante presença física, jogo aéreo e liderança. Barreal imprime agressividade, mobilidade e leitura de último passe. Essa base interna reduz urgência, porém não elimina a necessidade de reposição imediata no setor ofensivo, sob risco de queda de eficiência no momento de decisão do calendário. O impacto no vestiário é medido com cautela. A escolha do substituto para o camisa 11 deve considerar adaptação ao grupo, personalidade e capacidade de responder sob pressão. O clube quer evitar fricções e mira atletas com mentalidade competitiva, disposição para recompor e entendimento rápido de dinâmicas coletivas. No plano macro, a diretoria conduz uma narrativa de ambição controlada, competir por nomes relevantes, proteger caixa, consolidar pilares e manter uma estrela de influência global. É uma equação delicada, onde cada variável, contrato, salário, bônus, papel em campo, janela, afeta a estabilidade do projeto e o humor da torcida. A torcida, por sua vez, exige clareza e movimento. Espera-se respostas firmes: quem chega, quando chega, como chega e o que muda no desenho do time. O Santos sinaliza velocidade nas decisões, organização na execução e uma mensagem direta: perder um protagonista não é abrir mão de objetivos, é acelerar uma transformação para sustentar desempenho e disputar títulos. A próxima semana é tratada como decisiva. Reuniões com representantes, alinhamentos com clubes, cruzamento de documentos e definição de prazos estruturam um roteiro que precisa culminar em anúncio. O clube quer transformar expectativa em fato, minimizando o ruído e maximizando o impacto esportivo e emocional. Se o plano se concretizar, o novo ataque terá outra cara: mais agressividade na pressão, mais verticalidade nas transições e maior variação no último terço. Com reforços internos garantidos e a possível extensão de Neymar, o Santos busca alinhar talento, competitividade e narrativa, um projeto que não se vende em promessas, mas se afirma em entregas. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo começa em clima de tensão, com imagens de uma coletiva de imprensa que rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Juan Pablo Vojvoda, treinador conhecido por sua postura firme e estratégica, surge diante dos microfones e solta uma frase que imediatamente se transforma em manchete: quero a saída de um jogador do Santos. A declaração, curta e direta, cai como uma bomba no cenário esportivo, despertando curiosidade e deixando torcedores e jornalistas em estado de choque. A notícia rapidamente se espalhou pelos principais portais esportivos do país. O fato de um treinador de destaque se posicionar de forma tão incisiva sobre um atleta de um clube tradicional como o Santos gerou uma onda de especulações. Quem seria o jogador alvo da declaração? Quais motivos levaram Vojvoda a se manifestar publicamente? Essas perguntas dominaram os debates esportivos. Nas redes sociais, o burburinho foi imediato. Hashtags relacionadas ao episódio se tornaram trending topics, com torcedores do Santos e de outros clubes discutindo apaixonadamente os desdobramentos da fala. Alguns defendiam a postura de Vojvoda como sinal de transparência e coragem, enquanto outros criticavam a exposição pública de um problema que poderia ter sido resolvido internamente. No ambiente interno do Santos, o clima foi de surpresa e apreensão. Jogadores e membros da comissão técnica foram pegos de surpresa pela declaração, e muitos não sabiam ao certo o que havia motivado o treinador a se posicionar de forma tão contundente. O silêncio nos corredores da Vila Belmiro era pesado, com todos aguardando mais informações sobre o episódio. A imprensa esportiva nacional dedicou horas de programação ao tema.
Programas de televisão e rádio abriram espaço para debates acalorados, com especialistas tentando interpretar os desdobramentos da declaração. Alguns destacaram a coragem de Vojvoda em impor disciplina, enquanto outros questionaram se a decisão poderia gerar instabilidade no elenco santista. Internacionalmente, veículos de comunicação também repercutiram a notícia. Jornais sul-americanos e europeus destacaram a postura do treinador argentino, lembrando sua trajetória marcada por disciplina e liderança. Agora, sua frase se tornava símbolo de autoridade e de uma forma diferente de lidar com conflitos no futebol. Torcedores do Santos reagiram de forma intensa. Nas arquibancadas e nas redes sociais, surgiram manifestações de apoio ao treinador, exaltando sua postura firme, mas também críticas de quem acreditava que o clube deveria proteger seus atletas de exposições públicas. A torcida, apaixonada e exigente, se dividiu diante da polêmica. O jogador envolvido, cujo nome começou a circular nos bastidores, manteve silêncio inicial. Sua ausência de resposta apenas aumentou a curiosidade e a especulação. Para muitos, o silêncio era estratégico, aguardando o momento certo para se pronunciar e dar sua versão dos fatos. Ex-jogadores e ídolos do Santos também se manifestaram. Alguns elogiaram Vojvoda por sua coragem em impor disciplina, enquanto outros destacaram que a relação entre técnico e atleta deve ser construída com diálogo e confiança. As opiniões divergentes reforçaram a complexidade do episódio. Especialistas em gestão esportiva ressaltaram que o caso é um exemplo claro dos desafios enfrentados por treinadores em clubes tradicionais. Vojvoda, acostumado a liderar com firmeza, agora precisa lidar com a responsabilidade de tomar decisões que afetam diretamente o futuro do elenco e a imagem do clube. Nas redes sociais, a frase que era a saída de um jogador do Santos virou meme e viralizou em diferentes contextos. Torcedores criaram montagens, vídeos e até músicas inspiradas na declaração, transformando a polêmica em fenômeno cultural. O episódio extrapolou o futebol e ganhou espaço no entretenimento digital. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanharam de perto a repercussão. A preocupação era evidente. Como o episódio poderia impactar a imagem do clube e dos atletas envolvidos? Ao mesmo tempo, a polêmica gerava visibilidade, o que, paradoxalmente, também poderia ser explorado em campanhas publicitárias. No campo político do futebol, dirigentes da CBF e de outras entidades esportivas comentaram sobre o episódio. Para muitos, a postura de Vojvoda reforça a importância da disciplina e da autoridade técnica, mas também levanta debates sobre os limites da exposição pública em situações delicadas. A repercussão também chegou ao elenco adversário. Jogadores de outros clubes comentaram sobre o peso da decisão, reconhecendo que o Santos passa a carregar uma narrativa de tensão interna que pode influenciar o desempenho em campo. O episódio se tornou pauta até em vestiários rivais. O impacto cultural é inegável. O episódio reforça a ideia de que o Santos não é apenas um clube, mas uma instituição que vive de símbolos e histórias. A frase de Vojvoda já entrou para o imaginário coletivo e será lembrada como um momento marcante de sua trajetória como treinador. Nas arquibancadas, a expectativa é de que a polêmica se reflita nos cânticos e nas manifestações da torcida. Organizadas já planejam faixas e músicas que fazem referência à declaração, transformando o episódio em parte da cultura popular santista. A decisão de Vojvoda também reacende debates sobre liderança e autoridade no futebol moderno. Muitos especialistas acreditam que sua postura pode inspirar outros treinadores a se posicionarem de forma mais firme diante de situações de indisciplina ou conflito. Dirigentes do Santos destacaram que o momento deve ser aproveitado para fortalecer ainda mais a identidade do clube. O episódio, embora polêmico, reforça a ideia de que o Santos é uma instituição que não foge de desafios e que sempre busca se reinventar diante das adversidades. A longo prazo, especialistas acreditam que o episódio marcará um ponto de inflexão na carreira de Vojvoda como treinador. Sua frase, embora polêmica, demonstra coragem e convicção, características que podem definir sua trajetória no comando do Santos. O vídeo que começou com suspense terminou com impacto. Juan Pablo Vojvoda, ao declarar que queria a saída de um jogador do Santos, conseguiu criar um momento que ficará marcado na história do clube.
Mais do que uma polêmica, foi um gesto que reforçou sua autoridade e deixou claro que o Santos vive de histórias intensas, capazes de atravessar gerações e manter viva a paixão de seus torcedores. A repercussão da declaração de Juan Pablo Vojvoda, ao afirmar publicamente que deseja a saída de um jogador do Santos, continua a movimentar intensamente o cenário esportivo nacional. O impacto foi tão grande que, mesmo dias após o episódio, ainda se multiplicam análises e debates sobre os bastidores da Vila Belmiro. A frase, curta e direta, ganhou vida própria e se transformou em símbolo de autoridade e disciplina no futebol brasileiro. Nas arquibancadas, a torcida santista segue dividida. Parte dos torcedores apoia a postura firme de Vojvoda, entendendo que a disciplina é essencial para manter a competitividade do elenco. Outra parte, no entanto, acredita que o treinador deveria ter resolvido a situação internamente, evitando expor publicamente o conflito. Essa divisão reflete a intensidade da paixão que o Santos desperta em seus milhões de seguidores. A imprensa esportiva nacional continua explorando todos os ângulos da polêmica. Programas de televisão e rádio dedicam longos blocos ao tema, com comentaristas discutindo se a decisão de Vojvoda pode fortalecer sua liderança ou se corre o risco de fragilizar sua relação com o elenco. O episódio é tratado como um teste de fogo para o treinador em sua trajetória no futebol brasileiro. Nas redes sociais, a frase viralizou e se transformou em meme. Torcedores criaram montagens, vídeos e até músicas inspiradas na declaração, mostrando como o episódio extrapolou o futebol e ganhou espaço no entretenimento digital. A repercussão online reforça a capacidade do Santos de transformar qualquer acontecimento em fenômeno cultural. Dirigentes do clube acompanham de perto a repercussão e trabalham para administrar os efeitos da polêmica. A preocupação é preservar a imagem institucional do Santos e evitar que o episódio se torne um fator de instabilidade. Ao mesmo tempo, há o reconhecimento de que a postura firme de Vojvoda pode reforçar a disciplina interna. Ex-jogadores e ídolos do Santos também se manifestaram. Alguns elogiaram Vojvoda por sua coragem em impor limites, destacando que a autoridade do treinador deve ser respeitada. Outros, porém, alertaram para a importância do diálogo e da construção de confiança entre técnico e atleta, lembrando que o equilíbrio é fundamental para o sucesso coletivo. No cenário internacional, veículos de comunicação repercutiram a polêmica, destacando a transição de Vojvoda e sua postura firme. Muitos ressaltaram que sua experiência em clubes sul-americanos lhe confere credibilidade, mas também apontaram que sua decisão pode ser vista como arriscada em um ambiente tão apaixonado como o futebol brasileiro. Patrocinadores e parceiros comerciais também observaram atentamente os desdobramentos. Embora a polêmica tenha gerado preocupação inicial, a visibilidade intensa acabou sendo vista como oportunidade de exposição da marca Santos. A frase de Vojvoda, mesmo controversa, ampliou o alcance do clube em diferentes plataformas. Entre os jogadores do elenco, o clima é de expectativa. Muitos aguardam os próximos passos do treinador para entender como a decisão será aplicada na prática. A postura de Vojvoda é vista como um divisor de águas, capaz de redefinir a dinâmica interna e de estabelecer novos padrões de comportamento. Por fim, a repercussão da frase "quero a saída de um jogador do Santos" deixa claro que o futebol é muito mais do que resultados em campo. É sobre liderança, disciplina e identidade. O Santos, ao viver esse episódio, reafirma sua característica de clube que não foge de polêmicas e que transforma cada acontecimento em parte de sua história. A frase de Vojvoda já entrou para o imaginário coletivo e promete ecoar por muito tempo no coração santista. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.